Você já parou para pensar no poder que existe dentro da sua mente? Quantas vezes você lutou, orou, tentou mudar algo lá fora, mas no fundo sabia que o verdadeiro campo de batalha está dentro de você? Jesus sabia disso. Ele sabia que o homem jamais poderia transformar o mundo sem antes transformar o próprio pensamento. E é por isso que suas palavras continuam ecoando até hoje, mais atuais do que nunca. Tudo é possível ao que crê. Essa é a frase mais simples e ao mesmo tempo mais poderosa que já foi dita. E o que ele quis dizer com isso vai muito além do que a maioria imagina. Jesus não falava apenas de fé como crença religiosa. Ele falava de fé como estado mental consciente, como força criadora que nasce dentro e muda o que está fora. Ele falava de uma mente treinada para pensar como o céu pensa, para enxergar possibilidades onde o mundo só vê limites. Quando ele dizia, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a este monte, move-te, e ele se moverá. Não estava usando metáfora poética, estava revelando uma lei espiritual. A realidade responde ao que você acredita profundamente. Mas por que isso é tão difícil de viver? Porque fomos ensinados a acreditar mais no medo do que na fé. O mundo educa as pessoas a reagirem, não a dominarem seus pensamentos. Jesus observava o povo e via exatamente isso. Mentes aprisionadas, corações cansados, pessoas dominadas por vozes internas de dúvida e culpa. E foi por isso que ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele não estava apenas falando de doutrina, mas de libertação mental. O inimigo não precisa acorrentar o corpo de alguém quando consegue aprisionar a mente dessa pessoa. Quantas vezes você já acordou com medo do futuro, com pensamentos que te fizeram duvidar da sua própria fé? Quantas vezes as vozes da ansiedade, da comparação, da culpa te fizeram acreditar que Deus te esqueceu? Mas Jesus mostrou algo que muda tudo. O reino de Deus está dentro de você. Ele não está distante, não está em templos, não está nas coisas que você possui. Está dentro, no centro da sua consciência, no lugar onde o Espírito Santo fala quando tudo se cala. O poder da mente que Jesus revelou não é sobre pensar positivo, é sobre pensar alinhado com o Espírito. É sobre permitir que a mente humana se torne instrumento da vontade divina. Por isso ele dizia, eu e o Pai somos um. Essa unidade é a meta suprema da consciência espiritual. Quando a mente deixa de resistir a Deus e passa a cooperar com Ele, o impossível começa a acontecer naturalmente. Mas é exatamente aí que o inimigo atua. Ele tenta te convencer de que você está sozinho, de que não há saída, de que você perdeu o controle. Ele sabe que, se dominar sua mente, domina sua vida. É por isso que Jesus alertava, vigiai e orai. Vigiar é observar o que se passa dentro, porque o pensamento é a semente de toda ação. O que você pensa repetidamente, você cria. O que você sente com intensidade, você atrai. Jesus viveu cercado de caos, rejeição e injustiça, mas jamais reagiu como o mundo reagiria. Ele não discutia, não se justificava, não buscava provar nada, mantinha-se centrado. A calma de Jesus era seu poder. Ele ensinava que quem domina a mente, domina o mundo interior, e quem domina o interior não é escravo do exterior. E é por isso que ele pôde dormir durante a tempestade, enquanto todos se desesperavam. Ele não precisava controlar o mar, porque controlava o próprio pensamento. Quando os discípulos o acordaram gritando em pânico, Jesus apenas se levantou e disse, por que temeis, homens de pouca fé? Depois olhou para o mar e ordenou, acalma-te. E o mar obedeceu. O que poucos percebem é que o milagre começou antes das palavras. Começou na mente dele, uma mente inabalável,
alinhada com o Pai, incapaz de duvidar. É por isso que ele sempre dizia: faça-se conforme a tua fé. A fé é a ponte entre o invisível e o visível. Mas essa fé não nasce de um dia para o outro. Ela é cultivada como uma semente. Jesus chamou isso de grão de mostarda, porque é pequeno no início, quase imperceptível. Mas quando você decide acreditar mesmo sem ver, essa fé começa a crescer. Ela cria raízes na mente, se fortalece no coração e, aos poucos, começa a mudar tudo ao seu redor. O segredo está em proteger essa semente, porque o mundo tenta roubá-la todos os dias, através do medo, das críticas, da pressa e da dúvida. Jesus sabia que o maior inimigo da fé é a distração. Por isso ele buscava o silêncio. Repare, toda vez que algo importante acontecia, ele se retirava para orar sozinho. O silêncio era sua fortaleza. No meio do barulho, das multidões e das exigências, ele encontrava tempo para estar com o Pai. Porque o verdadeiro poder não está em falar muito, mas em ouvir o que o Espírito diz. A mente de Cristo é uma mente que ouve antes de agir, que observa antes de reagir. E talvez seja isso que falta no nosso tempo. Vivemos cercados por ruído, opiniões, notícias, comparações, vaidades e esquecemos de ouvir a voz mais importante. Jesus dizia: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas para ouvir é preciso silenciar o resto. É preciso aprender a fazer o que ele fazia: calar o medo, calar o orgulho, calar a pressa e deixar que Deus fale na mente. Há uma diferença entre acreditar em Deus e pensar como Deus pensa. A maioria acredita, mas poucos pensam como ele. Pensar como Cristo é olhar para o impossível e ver oportunidade. É olhar para a dor e ver propósito. É olhar para o inimigo e ver chance de perdão. É manter a paz mesmo quando tudo parece ruir. Essa é a verdadeira força. Jesus nunca prometeu que seria fácil. Ele prometeu que valeria a pena.